Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo agora no segundo bloco com a Chamila Torres, que é enfermeira obstétrica e consultora de amamentação. Chamila, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Joia, obrigada pela recepção de vocês. Chamila, a gente sabe, né, e pelo menos ao longo do tempo, que a questão da amamentação foi um longo tabu, né? Muitas vezes a mulher, num passado recente, na década de 90, década de 80, deixava de amamentar para substituir pelo leite, né? O leite industrial. E aí essa coisa foi mudando, essa cultura. Como é que você vê hoje essa realidade, essa discussão em torno da amamentação, principalmente na questão dos primeiros 6 meses de idade, de quando o neném, a criança nasce? Certo. A amamentação, na verdade, ela é o leite materno é o principal, né? Ele é alimento para o bebê, né? Então, aos poucos a gente foi descobrindo, né? Antes tinha aquela questão do leite, como você falou, que antes era dado o leite moça, que diluía, onde tinha muita proteína e muito carboidrato para o bebê. Leite em pó. Isso. E aos poucos a gente foi vendo, né, os programas de saúde pública, incentiva ao aleitamento, e foi sendo estudado, né, o leite materno, e sempre descoberto que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, né, ele tem tudo que o bebê precisa. Ô, Chamila, o Brasil é uma referência quando a gente fala de amamentação, né? E tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Sabia disso, João? Rapaz, que dado importante. A gente é uma referência, né? E aí, qual é a importância da gente falar, incentivar a amamentação, né? Por que é tão importante promover a amamentação, principalmente na rede pública de saúde, né? Que é onde a maior parte da população utiliza e que precisa, assim, dessas informações. Qual a importância disso? A importância do leite materno, como eu falei, de ser o principal, de ser o leite em que o bebê precisa. Tudo que o bebê precisa tem no leite materno. E a gente tem aqui no estado 2 bancos de leite, né? Que é o do HU, da Santa Mônica. E o aleitamento foi, assim, realmente a importância do aleitamento na sociedade também nutricional, social, né? Porque o bebê que mama, ele evita tomar fórmulas, a gente diminui os riscos para o ambiente. O leite materno ele não precisa ser comprado, ele sai na mesma hora, na temperatura ideal, evita infecções para o bebê. Então, socialmente, ele é um alimento perfeito, né? Ô, Chamila, um bebê, ele mama até os 6 meses, mas tem mães que optam, já vi casos de chegar a 2, 3 anos, essa propriedade do leite materno, ele tem essa função após os 6 meses ou não? É algo que não tem a função nem para o bebê ou para a mãe? Tira essa dúvida aí. Não. O leite materno, o Ministério da Saúde, ele recomenda até os 6 meses, né, o aleitamento materno exclusivo, e após de 6 meses a 2 anos ou mais, de forma complementar. Né? Então, o bebê, quando mesmo ele que seja prematuro, de prematuro e a termo, que é aqueles que já nascem já mais na hora mesmo de nascer, então o leite materno ele se adequa às necessidades do bebê. Então, o bebê prematuro, o leite já é mais calórico, já é mais para dar um aporte maior para o bebê. E ao termo também, assim, ao termo já vai de acordo com as necessidades do bebê. Então, como você falou, após os 2 anos, ele tem o mesmo efeito, né? Tem. De acordo com na verdade, o bebê ele vai estar mamando menos, não vai ser aquele alimento principal para ele, porque ele já vai estar com outros alimentos. E Chamila, sobre a questão da exclusividade da amamentação, né? Muitas pessoas ainda têm uma ideia equivocada, por exemplo, de que o bebê ele sente sede, de que é preciso oferecer água, chá, enfim. Quais as orientações sobre isso? Isso. A gente orienta a não dar, né? O bebê não precisa de leite nem chá nesses primeiros 6 meses. A gente tem aquele tabu, né, de cultural, de que ele está com fome, o meu leite é fraco, ele precisa de água, ele está com sede. Não. O leite materno ele é composto por, como eu falei, ele é perfeito, ele é composto de água, ele é composto de gordura, aminoácidos, vitaminas e anticorpos. Né? Esses anticorpos eles ajudam, né, contra infecções, as doenças respiratórias, diminuição de alergias e também diminui o risco de diabetes, hipertensão na vida adulta. Ô, Chamila, a gente fala desses benefícios para
o bebê, para a criança e para a mãe? Qual os benefícios da amamentação? Porque se fala muito dos ônus que, aspas, a amamentação pode trazer para essa mãe. E qual o lado bom dessa amamentação para a mãe também? O lado bom é aquele relacionamento, aquele vínculo, né, da mãe e filho, a evolução do útero mais rápida, né, porque libera a ocitocina, então o útero começa a voltar um pouquinho mais rápido, diminui, já foi comprovado que diminui o risco, né, para cânceres de mama, de ovário, e a melhor recuperação aí para a mãe. Chamila, a gente recebe muitas mensagens aqui quando a gente convida uma pessoa, bota uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Folha de Alagoas, e aí um dos questionamentos, muitos questionamentos foram neste sentido, dizendo que ao nascer, muitas vezes o bebê não pega no seio da mãe, vulgarmente chamado bico do peito, para quem está nos ouvindo. Diz que, como é que isso existe na prática? Existe realmente uma técnica? Como é que isso pode se dar? Existe algum auxílio, por exemplo, de vocês, enfermeiras especializadas nessa temática? Como é que isso se dá na prática? Isso. O bebê, quando ele nasce, a gente fala que o bebê ainda precisa de um apoio para a amamentação. Principalmente aquelas que são primeira viagem, as mães que são primeira viagem, elas não sabem amamentar, né? E o bebezinho tem essa dificuldade. Então, com auxílio, né, dos profissionais de saúde, o bebezinho vai conseguindo, ele já tem o movimento de sucção, já tem aquele já é instinto dele, né, ter aquela sucção. E, lógico, que tem algumas mães que apresentam algumas dificuldades, mas isso com o manejo, né, do profissional que estiver atendendo ela, na rede pública, na rede privada ou de forma particular, ajuda sim. E aí, qual é o papel dessa educação? Por exemplo, se essa mãe ela vem sendo acompanhada no pré-natal, né? Qual é o papel do profissional nesse caminho até o momento do nascimento do bebê e essa orientação pós também, né? Como é que vocês fazem esse acompanhamento mesmo, isso na prática, como é que funciona? Isso, na verdade, o trabalho da amamentação, ela começa no pré-natal, né? É onde o profissional, ele vai instruir, incentivar a mãe, tirar todas as dúvidas, principalmente esses tabus, mostrar os benefícios que a mãe, para a mãe, para o bebê, o que a amamentação oferece para o bebê, né? Então tudo isso é trabalhado no pré-natal. Quando o bebezinho nasce, os profissionais precisam também, né, estar cientes e estar incentivando a mulher para essa amamentação. Chamila, licença. Eu deixo. É tabu, assim. Tabu, é verdade? Assim, é bom falar com um profissional para desmistificar essa questão. Amamentar dói? Tem muita gente que nunca foi mãe e tal, e fica falando algumas coisas na rede social. Enfim, é bom que a profissional, você, Chamila, fale com propriedade sobre essa temática. Amamentar dói? É algo danoso para a mãe? Enfim, traz um pouquinho para a gente sobre essa questão também. Danoso não é, né? A amamentação, nos primeiros dias, há tudo de adaptação, né? O seio nunca foi tocado, nunca teve o bebê que amamentou. Então, tudo isso é muito novo, né? Então, a gente sempre orienta a questão das fissuras e das dores, a gente orienta a questão da pega. Se o bebê não pega correto o peito, como ele deve pegar, aí realmente vai surgir as dores, vai surgir as fissuras e por aí vai, as mastites, enfim. Ou seja, tudo é uma questão de técnica. Tudo podemos dizer assim, se o bebê amamentar de forma correta, não vai doer, não vai ter nenhuma fissura. Não. Isso. E, Chamila, sobre a questão do banco de leite, né? Vocês comentaram toda a questão de o bebê não pega e tem toda essa dificuldade e ainda existe um preconceito gigantesco com as pessoas doarem leites e as mães aceitarem leite doado. Explica um pouco pra gente, existe, por exemplo, alguma situação que não seja funcional à doação de leite? As mães que precisam, elas podem procurar, é seguro para essas crianças? Sim, é seguro. Na verdade, a gente estimula, né, a doação do leite, né, porque as crianças, muitos bebês que estão internos em alguns setores, nascem muito prematuros, e aí a mãe não tem aquela produção. Então, o leite, sim, salva a vida, a gente diz, né? Existe todo um processo que é passado para que esse leite chegue até esse bebê. Então, para quem vai doar, existem exames para paciente que vai doar. Depois, existe a coleta,
E dessa coleta, ele passa por um período de pasteurização, que é onde depois que é ofertado a esse bebê. Ou seja, não é simplesmente não chegar e guardar e oferecer a qualquer bebê. A gente fala, né, da contaminação cruzada, né, da infecção cruzada, que a gente tem aquelas mães de leite. Eu posso amamentar. Então, aproveitando isso, né, orientar. Inclusive, eu tive uma mãe de leite, João, que é uma curiosidade. Minha mãe não tinha e teve uma prima que também... Exatamente, uma prima que também estava, toma, criança. Então, Chamila, isso que era uma prática comum no passado bem recente, essa prática, ela é legal, isso é bacana, não pode, enfim, essa prática da mãe de leite, isso é usual, isso não pode na prática? Fala um pouquinho para desmistificar essa questão também. Na verdade, não é recomendado, né? Porque existem doenças que muitas vezes que são passadas pelo leite, né? E aí, às vezes a pessoa não conhece, não sabe que tem. Ela vai na boa vontade de amamentar a criança, né? De suprir aquela criança ali, mas a gente tem que ter esse cuidado. Por isso essa importância de se dirigir ao banco de leite, porque ali vai ter todo um critério, né? O leite ele passou por um processo para ser armazenado, não é simplesmente a mãe, uma outra mulher que tenha leite, colocar o bebê para mamar. E aí eu queria falar, na verdade, como é essa orientação para o armazenamento desse leite, para quem vai doar. Né? Como é que essa mãe, essa mulher que tem ali um excesso, que precisa realmente fazer a ordenha, né? Que fala, como é que ela faz pode ter esse cuidado para fazer essa doação. Então é bom você falar, porque aí a ouvinte, né, o pessoal que está nos ouvindo, tem um pouco mais de entendimento sobre isso, e mesmo que não esteja ali amamentando, mas pode passar essa informação adiante. Isso. Existe toda uma recomendação. Quando a mãe quer doar o leite, ela procura o banco de leite da Santa Mônica ou do HU, faz o seu cadastro, recebe as orientações de como deve ser feito, né, a ordenha, e de como deve ser feito o preparo para essa ordenha, né, sempre lavar, higienizar bem, usar touca, máscara na hora da ordenha para retirada do leite. Daí tem o armazenamento, né, e a entrega do potinho do leite. Às vezes eles vão buscar a própria equipe médica, ela já oferece tem uma pessoa especializada que vai pegar esse leite. Importante. Camila, Chamila, perdão. Chamila Torres, nossa enfermeira especialista na questão da amamentação. Chamila, a questão, por exemplo, da mãe ter se gerar seu filho, tá dizendo assim, eu não tenho leite, tipo, tá seco, muitas vezes se diz. Isso existe na prática? Isso é verdade? Ou com estímulo ali pode vir essa questão do leite? Ou tem casos realmente que de fato isso acontece? Isso, o que é que acontece? Quando o bebezinho nasce, existe o colostro, né, da mãe. Então, muitas vezes a gente não vê, mas quando o bebê ele suga, ele sai. Né? Então, o colostro ele é o primeiro leite do bebê, a primeira vacina, como a gente chama. E ele não vem em muita quantidade jorrando como a gente imagina. Né? Tem mães que têm quantidade maior de colostro, mas tem mães que têm pouco. E isso vai de acordo com a demanda, né? O bebezinho vai sugar e a gente tem que entender que o estômago do bebezinho ele é muito pequeno. No primeiro dia, ele suporta geralmente 5, 7 ml. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Então, a gente acha que o bebê, quando ele está com fome, né? Então, o colostro ele é bem pouquinho. Então, vai de acordo com a demanda. A mãe diz, eu não tenho leite. Mas quando a gente, na expressão, que não é mais tão indicada, profissional está fazendo expressão, e a gente, quando o bebezinho mama é que vai saindo. A gente não tem essa quantidade de dizer, eu tenho muito, eu tenho pouco. Mas a gente tem que ter esse mito de que eu não tenho leite, mas a gente tem que pensar que de acordo com a demanda, com a pega do bebê que vai sendo estimulada. Chamila Torres, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. A amamentação é um tema tão caro para a nossa sociedade, que diz respeito à saúde do ser humano desde a primeira infância, desde o nascimento até a vida adulta. Chamila, quero agradecer demais a sua participação, deixar um convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes da nossa sociedade. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tá? E assim, só queria ressaltar que a gente, lá no Hospital da Mulher, a gente tem a sala de amamentação.
tá? Na verdade, ela é para as pacientes, né? A sala de amamentação tem enfermeiras que são especialistas e que ficam ajudando as mães, tem todo esse apoio, né, para a mãe, essa rede de apoio para a mãe que teve seu bebê. E é isso. Coisa Obrigada boa, parabéns pela pelo parceria de trabalho. vocês. Chamila Torres, obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, nosso querido Robson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você